Iniciando aqui então, né, nosso seminário de gerência de redes, de orquestração de FOG para a internet de tudo, né, o estado da arte e desafios de pesquisa. Sou Rafael e a nossa agenda envolve a introdução, né, falar um pouquinho sobre a internet de tudo, FOG Computing, seus cenários de aplicação, depois vamos falar um pouco mais de orquestração de FOG, aí aqui a gente vai aprofundar em dois temas, né? Os desafios de pesquisa e as arquiteturas de orquestração de FOG. Depois a gente vai fazer uma breve discussão, tá? Uma análise entre essas arquiteturas, que foi feita pelos pesquisadores, e trazer as conclusões e referências. Então, inicialmente, né, a nova revolução industrial ela é conduzida por dados, computação e automação. Isso envolve coleta e processamento de grandes quantidades de dados, né? Isso vai gerar novos produtos, serviços, aplicações e também novos processos de negócio e metodologias científicas, né? Então, a internet de tudo, né, IoE, pode ser utilizada para auxiliar nessa revolução. Aplicações e serviços que são baseados em internet de tudo, geralmente usam a cloud, né? Buscando elasticidade, autosserviço, né, sob demanda, pool de recursos e dentre outras coisas. Porém, a cloud atende parcialmente a essas demandas requeridas por inovações que estão surgindo aí na internet de tudo. Então, a gente começa a observar um retorno parcial da cloud para a borda da rede, né? E abordagens como a FOG têm sido estudadas para o desenvolvimento da internet de tudo. A previsão, né, da internet de tudo, né, era que 50 bilhões de dispositivos estariam conectados na internet até 2020. E a produção e consumo de dados ele é diretamente proporcional a essa quantidade de dispositivos, né? Então, conceitos como 5G, rede definida por software, virtualização de funções da rede, container, microserviços, IoT, FOG, cloud, compõem esse cenário da internet de tudo, né? Que a gente tem uma definição da Cisco de internet de tudo, né? Que é um conjunto de relacionamentos derivados da conectividade entre pessoas, processos, dados e coisas. Então, os autores trazem, né, essa imagem que retrata esse ambiente, né, de IoE que tem seus pilares pessoas, coisas, dados e processos, né? E aqui a gente vê bem na parte sul um paradigma de IoT com todo de IoT, né, com todos os seus sensores, dispositivos, usuários finais, né? Aqui, mais perto da borda da rede, a gente tem o paradigma de FOG, que tem recursos de memória, processador, processamento, rede e outros, né? Várias instâncias. E aqui o paradigma de cloud, um pouco mais longe desses dispositivos IoT. Isso compõe aí o meu ambiente, né? Esses paradigmas compõem o meu ambiente de internet de tudo. Agora falando um pouquinho de FOG, são micro data centers, né, distribuídos na borda da rede, que buscam suporte à mobilidade, baixa latência, interações em tempo real, têm uma grande heterogeneidade, né, buscam interoperabilidade, têm uma distribuição geográfica grande, buscam segurança, privacidade, né, e também reconhecimento de localização, né. Então, essa alternativa de FOG provê, né, uma forma para manipular exabytes de dados gerados diariamente pelo uso de IoT. Quando a gente fala de Fog Compute em relação a definições, a gente vem com uma definição do consórcio de OpenFog, né, de 2017, que fala que é uma arquitetura horizontal, né, a nível de sistema, que distribui funções de computação, armazenamento, controle e rede para mais perto dos usuários que estão neste caminho, né, cloud to thing ou cloud to IoT, né? E aí,
Falando agora de um pouco de cenários de aplicação, primeiro a gente tem, né, que a FOG, né, pode ser utilizada para automação industrial e residencial, né, que necessita de uma comunicação de tempo real, de baixa latência, né, com processamento de dados, muitos dados, envio disso, uma parte para a cloud. Depois, a gente tem a parte de healthcare, né, que também, né, entra nessa parte de cuidados de saúde, com a crescente utilização de dispositivos vestíveis, né, como a gente vê, smartwatches, né, outros sensores que podem ser usados para essa questão e são vestíveis, né, eles precisam ter essa latência baixa a nível, né, de real time, porque isso envolve a saúde da pessoa. Então, imagina uma pessoa doente, né, que está sendo monitorado ali e precisa enviar esses dados em tempo real, né, para startar uma trigger que chame uma ambulância ou contate um médico, uma clínica, né. Então, é uma aplicação aí também. Cidades inteligentes, né, que é um conceito bem amplo, né, e FOG com certeza entra aqui também, seja na parte de saúde, infraestrutura, a parte de veículos, né, de veículos autônomos, né, e redes veiculares, redes industriais, né, a parte de segurança, produção de alimentos, né, então toda a parte de mobilidade urbana entra nessas questões de FOG também. E aqui a gente tem também o cenário de aplicação que a gente chama de infoentretenimento. Esse infoentretenimento ele envolve geração de informações e também, né, o entretenimento de usuários finais e através de dispositivos. Primeiro a gente vê um cenário aí de redes veiculares, né, que exige muita informação, né? Então, prioridades de informação, né? Um carro comunicando com o outro que houve um acidente, os carros que se acidentaram estão pedindo, solicitando aí ambulância ou bombeiros, né? Também estão enviando, coletando, processando informações. Então, essa é uma aplicação. Também temos aí, né, questões de realidade aumentada, seja para jogos, né, para o entretenimento, ou também para o trabalho, né? Isso é cada vez mais comum, né, na indústria. E também na parte financeira, né? Tanto de aplicações financeiras a nível de operação em bolsa de valores, quanto operações diárias mesmo de pagamento, né? Que com o uso de blockchain, criptomoedas, tem emergido aí também, né? Com uma necessidade real time, né? E instantânea aí praticamente para pagamentos, né? Pix, todas essas novas tecnologias que têm surgido. Agora falando um pouquinho de orquestração de FOG para internet de tudo, todos os cenários de aplicação, eles trazem muitas demandas, né, muitas variáveis que precisam ser controladas. A gerência dessas demandas, ela é fundamental para que esse ambiente de internet de tudo funcione, né? Então, orquestrar FOG em um ambiente de internet de tudo envolve vários fatores, garantias, funcionalidades, né? E aí surgem vários desafios de pesquisa, né, na orquestração de FOG. Os desafios, então, são relacionados ao gerenciamento de recursos, desempenho e gerenciamento de segurança, né? Quanto ao gerenciamento de recursos, a gente tem a parte de scheduling, né, o agendamento, escalonamento, né? Path Computing, né, que é computação de caminho, descoberta e alocação, interoperabilidade e, em relação a desempenho, nós temos latência, resiliência, né, predição e otimização. E no gerenciamento de segurança a gente tem segurança e privacidade e o AAA, né, que é Authentication, Access e Account, né? Autenticação, acesso e contas, né?
Quando a gente fala mais a fundo aqui, aprofundando já em scheduling, né, é uma das principais tarefas do orquestrador, né? Pode ser definido como escalonamento para o processamento de cargas de trabalho, né, workloads. E os dois desafios principais são classificação de aplicações, né, e a mobilidade dos usuários, né? Classificação de aplicações e mobilidade de usuários. O scheduler deve considerar alguns fatores, tá? Que é a diversidade dos workloads que vão ser submetidos, né, para processamento, o alto grau de heterogeneidade dos nós de FOG e uma nova classe que vem surgindo, né, de aplicações que envolvem mobilidade, né, do usuário e dos dispositivos, né? Então, soluções de schedule centralizadas usadas na cloud, né, por exemplo, aí Kubernetes, não atendem a todas as demandas que o FOG e características que o FOG tem, né? Porque é um ambiente altamente distribuído e heterogêneo. Uma solução híbrida para esse cenário, né, ela pode ser utilizada, né, os autores colocam que ela pode ser utilizada esse tipo de solução híbrida, que envolve o escalonamento local a nível de FOG, né, seguindo uma abordagem de coreografia. Essa coreografia é a cooperação, troca de informações, né, e acordos entre os nós envolvidos ali, e usando mecanismos de otimização que são de cloud, né, derivando, trazendo isso aqui, né, para nível de FOG, né, para aproveitar a vantagem de visão global da infraestrutura, né, de toda a infraestrutura que mecanismos de scheduling de cloud têm. Então, seria juntar essas duas coisas para prover uma solução de scheduling para nível de FOG. Quando a gente fala de computação de caminho, né, esse processo desempenha um papel fundamental na internet como um todo, né, em redes, né, como um todo. E seus principais objetivos são disponibilidade da conectividade fim a fim, adaptação a topologias dinâmicas, né, e a maximização do desempenho do tráfego de rede e dos aplicativos também. E, por fim, né, proporcionar resiliência na rede, né? Caso um caminho venha falhar, um nó venha falhar, eu consiga manter um nível aceitável do meu serviço ou da minha aplicação, né? E em FOG, a computação de caminho ele pode ser utilizado para além de decisões de fluxo só de pacotes, né? O roteamento ele pode prover informações de localização para o orquestrador, né? E isso vai auxiliar na tomada de decisão para ele direcionar, né, essas workloads, né, ou os nossos dados para diferentes nós de FOG, que estiver mais perto, dependendo da latência que for necessitada, né, e também de consumo de energia, né. Essa solução, porém, né, para esse desafio, ela pode não funcionar muito bem em redes Wi-Fi e ambientes que têm muita mobilidade, porque essa quantidade de distância ela muda muito rapidamente. Então, pode ser que não tenha uma métrica muito certa aí, né? Porque existe a questão da mobilidade. Quando a gente fala um pouquinho mais sobre descoberta e alocação, né? É preciso encontrar dispositivos físicos e virtuais a nível do FOG, né? E os seus recursos que estão disponíveis, de computação, de armazenamento, de processamento, de rede, né? E em uma associação de várias cloudlets, que são instâncias de FOG, né? É necessário saber quanto cada uma vai contribuir em recursos para o sistema como um todo. Então, às vezes eu vou fazer um processamento ali que envolve um data aggregation, preciso saber quanto que cada um vai contribuir para o resultado final, que às vezes eu vou ter que mandar para a cloud, entendeu? E um dispositivo, né, ele pode anunciar suas capacidades ou a capacidade também pode ser detectada pelo orquestrador, né? São possibilidades. Em um cenário FOG, que é altamente dinâmico, né, a disponibilidade de recursos ela muda muito rapidamente. Então é preciso, né,
que tenha uma atualização rápida e contínua, né, desse frame que controla a informação de qual é a disponibilidade de recursos naquele momento para cada nó, né. Ainda falando de descoberta e alocação, mais focando em alocação agora, né, existem diferentes políticas que podem ser usadas para alocar recursos. Uma é concorrência, né, que as requisições elas são alocadas nos nós independente da disponibilidade dos recursos, né? E tem o first come, first served, que segue a lógica da fila, né? O primeiro que chega é o primeiro que é o servido, né? E tem o delay priority, né? Que cria prioridades baseadas na necessidade, né, de latência de cada uma das aplicações. Então, se eu tenho uma coisa que precisa de uma latência maior, tipo, por exemplo, vamos pensar numa rede veicular aconteceu um acidente, dentre os outros dados de rede veiculares, o que vai ter prioridade é aquele que está com um frame, por exemplo, de prioridade por conta de ter acontecido um acidente, né? Em aplicações de healthcare também isso se aplica muito bem. E aí também tem a questão de alocação do trade-off entre parâmetros de otimização. Então, por exemplo, eu tenho uma necessidade de redução de consumo de energia, porém eu também tenho uma necessidade de minimizar a latência. Então, essas coisas batem de frente, né? Então, precisa achar aí um equilíbrio para prover um recurso de acordo com as necessidades, né, do usuário final dos dispositivos, né? Agora, falando um pouquinho de interoperabilidade, é a capacidade de interação entre os sistemas distribuídos heterogêneos, né? Na FOG, o grau de heterogeneidade, a gente já comentou, é muito alto, né? Então, é possível replicar soluções utilizadas em problemas de interclouds? Será que eu posso usar isso para FOG? Né? Eu posso trazer aí tradutores, né, que concentra a comunicação em um protocolo entendido pelo orquestrador? Talvez, né? Mas dependendo, isso pode trazer um overhead, né? Eu posso usar padronização de interfaces? Sim, mas num ambiente altamente heterogêneo, muitas variações podem trazer necessidade de usar tradutores. Então a gente cai no overhead de novo. Então, poderia trazer a solução de cloud de ontologias, né, que é a representação do conhecimento. Poderia, porém, a complexidade de manter isso, né, pelo orquestrador pode também trazer overhead. Então esse é um desafio que está em aberto em FOG, né, e indica necessidade de pesquisas. Agora falando, né, do principal característica quando a gente fala de FOG é a latência, né, e a FOG tem essa necessidade de baixa latência, e essa baixa latência, né, quando ela é provida, ela permite a implantação de aplicações e serviços de real-time, né, que a gente já comentou, outros seminários também já comentaram, não vamos entrar muito a fundo aqui. E o orquestrador ele pode utilizar, por exemplo, roteamento e protocolos, né, de roteamento e encaminhamento inteligentes para prover essa latência, uma abordagem multipath, por exemplo, né? Ou serviços inteligentes de placement, né, localização, baseados, por exemplo, em algoritmos genéticos, né? São soluções para a gente prover essa latência. Já falando em resiliência, né, é a capacidade de tolerar falhas múltiplas, né? Então, o orquestrador deve ser capaz de prover resiliência para as aplicações, né? E principalmente as mais críticas, de tempo real, como a gente comentou, direção assistida ou autônoma, né? Monitoramento de saúde, essa parte de healthcare. E em internet de tudo, os desafios de resiliência eles são relacionados a dispositivos e comunicação. Para dispositivos, né, uma solução tradicional é o uso de backups e redundância. Porém, no caso da FOG, isso seria um desperdício, né, de recursos, porque já é um ambiente pequeno, né, micro data centers, como a gente comentou, e ter ali uma redundância seria um desperdício, né? Para solucionar a questão, né, então o uso de container,
ou então de virtualização de recursos de funções da rede, pode ser um caminho eficiente, né? Os autores trazem que isso facilitaria a migração e instanciação de novos recursos em caso de falhas, né? E também, para a resiliência, né, da comunicação, um caminho interessante que a gente tinha falado de roteamento multicaminhos, né, o multipath routing. Já falando em predição e otimização, né, primeiro é a capacidade de prover cenários e otimizar o desempenho da FOG. Para isso, eu preciso ter uma visão global da infraestrutura, né, que é diferente da cloud, que tem uma forma de deixar isso oculto para facilitar a implantação, e coletar dados de usuários, né, recursos e serviços que eu possa inserir em algoritmos de data analytics, por exemplo. Então, várias soluções aí são propostas, como utilização de framework, né, Follow Me Cloud, que os pesquisadores apresentaram, né, essa como uma possível solução, e também o uso de técnicas de machine learning. Quando a gente fala em segurança e privacidade, né, a característica descentralizada da FOG, ela traz benefícios à segurança e à privacidade, né? Porque provê uma maior capacidade de lidar com ameaças, né? Seja de rede, processamento ou de storage, porque isso está bem distribuído, né? A falha de um ataque, uma ameaça, uma vulnerabilidade afetaria um nó, né? Porém, esses benefícios eles vêm através de requisitos que têm uma implementação complexa, né? Políticas, né? Necessidade de implantação de políticas e também de controle e coordenação. Os maiores desafios, né, na parte de segurança e privacidade está na parte de proteção da infraestrutura distribuída, né? Uma solução pode ser protocolos, uso de protocolos de roteamento e descoberta seguros, por exemplo. Os autores citam Private Mutual Authentication Protocol, né? Tem o Sigma 1 também, e também tem o que o pessoal comentou nos últimos seminários, que é o COAP e o MQTT, que utilizam TLS e o DTLS, né? Tem também a questão do desafio de ciclo de vida de identidades, né, que pode ser utilizado aí um OAuth, por exemplo, para auxiliar nisso. O gerenciamento de chave criptográfica, tanto geração, distribuição, né, intercâmbio, armazenamento e uso dessas chaves, né. A questão de privacidade no data aggregation, né, que está com dados sensíveis perto da borda, né, perto do usuário, né. Isso é uma outra questão também. E agora a gente vai falar aqui de autenticação, acesso e account, né? É a interação, né, do orquestrador com as cloudlets, ou seja, essas instâncias de FOG, né? A autenticação, a gente está falando sobre identificação do orquestrador para acessar uma determinada cloudlet, né? Acesso, a gente está falando de depois de autenticado, ele vai executar ações dentro dessa cloudlet, né? E account, né, é o registro de tempo de uso de recursos, né, que o orquestrador fez durante esse processo de acesso, né. Para solucionar isso daí, os pesquisadores já trazem algumas soluções, né, que é usar chaves criptográficas simétricas para garantir baixa latência, né, as assimétricas poderiam gerar um overhead, usar provedores de identificação internos ou externos, né, mecanismos de gerência de ações e recursos, né, e também log, né, de recursos liberados para o orquestrador utilizar. Agora falando um pouquinho mais a fundo das arquiteturas de orquestração de FOG. Primeiro, né, usando a referência aí da OpenFog, né, temos os pilares que eles trazem, né, para FOG, que é segurança, escalabilidade, ser open, né, autonomia, o RAS, né, que envolve
desde disponibilidade, né, capacidade de suporte. Temos também agilidade, hierarquia e programabilidade, né? Aqui, vendo a referência do OpenFog, né, eles trazem alguns exemplos de hierarquia que a gente pode ver. Fog, Cloud, IoT, né? Então a gente vê que pode ter uma hierarquia tanto horizontal quanto vertical, né? Nesse processo. E também depois eles trazem aqui alguns modelos de implementação dessas hierarquias, tá? Seja usando Fog direto para as entidades empresariais ou através da cloud. Então, para achar essas arquiteturas de orquestração, né, na pesquisa, agora falando um pouquinho mais de metodologia, houve, né, uma busca, né, pesquisa por arquiteturas de Fog na literatura. Para isso, né, os autores usaram Google Scholar, ScienceDirect, Springer, I3E e ACM, né, que são alguns sources aí, né, que contêm indexação e disponibilização de pesquisas, com os seguintes termos: Fog Computing Orchestration, Cloud Computing Orchestration, né, e Edge Computing Orchestration, além do Mobile Edge Computing Orchestration. Esses 4 parâmetros, né, foram usados. E aí essa busca retornou 75 papers. Em uma filtragem, né, apenas 20 apresentaram arquiteturas habilitadas para Fog. E desses 20, somente 10 descrevem em detalhes essa arquitetura. E aí, né, os autores selecionaram aqueles que tinham o maior número de citações, os mais recentes, e aqueles que tratassem pelo menos de metade dos desafios que foram descritos anteriormente, né? E aí saiu uma lista aí, né, de inclusos, que é o SORTS, SWAP e o ETSI IGS MEC e o CONCERT. Falando um pouco mais a fundo do SORTS, né, que é o Support the Orchestration of Resilient and Trustworthy Fog Service, né, ele traz primeiro essa visão da IoE, onde eu tenho no nível de IoT clusters virtuais que trabalham com essa coreografia que a gente falou, essa cooperação mútua, né? E aqui eu tenho um gerenciamento distribuído dessa coreografia, envolvendo também o nível de Fog, né? Onde eu vou ter nesse limite, nessa região sul, né? Todas a comunicação IoT Fog, né? E aqui eu tenho minhas instâncias de Fog com storage, computação, redes, né? A comunicação entre elas, né? Por base station, access points. E aqui na camada norte, né? Eu já tenho a comunicação dela com a cloud e entra, né, o gerenciamento centralizado do orquestrador. Esse orquestrador, ele pode ter várias instâncias, né, que tem uma camada de comunicação para interligar elas, né? Desculpa. Um gerente de recursos, né? Nessa parte de alocação e recursos, né? Gerenciador de segurança, né? A parte de serviço de descoberta, onde eu vou encontrar os nós, né? Toda a parte de monitoramento, né? O scheduling, né? Que planeja mecanismos de planejamento, e a parte de otimização, que entra latência aqui e tudo mais nessa parte, tá? Falando sobre o SWAF, né, que é o Service Orchestrator Architecture for Fog Enabled Infrastructure, ele tem a função do Fog Orchestrator, né, com monitoramento, segurança, parte de gerenciamento de serviços pelo orquestrador e gerenciamento da infraestrutura, alocação, descoberta, né, catálogo de recursos pelo Fog Orchestrator. E as minhas instâncias de Fog são chamadas de Fog Orchestration Agents, né, que tem, né, adaptação para virtualização, monitoramento, segurança, né, e gerenciamento de recursos, são interligados entre si, e essa é a estrutura, né, do SOAF para orquestração
com essas duas entidades, Fog Orchestrator e o Fog Orchestration Agent. Quando a gente fala do ETS-IGS MEC, que é um padrão do Instituto de Padrões de Telecomunicações Europeu, né, ele traz um modelo baseado em Mobile Edge Computing, né, que tem aqui as Mobile Edge Platforms, né, que seriam semelhantes às instâncias de Fog ou Fog Orchestration Agents, né, nos últimos exemplos. E esse Mobile Edge Orchestration, né, ele tem pontos de interação, né, seja para a gente fazer monitoramento e questões de suporte ao sistema, né, também de gerenciamento de toda essa plataforma de Mobile Edge, né, também tem a parte de infraestrutura de virtualização e a parte que é baseada em localização, que ele vai fazer essa parte de migração entre, né, aplicações de acordo com a necessidade do ambiente, né? E depois tem essa comunicação também com a interface de usuários, né? Ele tem aqui esse cenário a nível de sistema e o cenário a nível de host, tá bom? O último exemplo ele é o Concert, né, que é uma arquitetura baseada em cloud para uma próxima geração de sistemas celulares. Ele tem basicamente a divisão entre plano de dados e plano de controle. No plano de dados eu tenho os meus recursos físicos, né, que são conectados através de um switch definido por software, né, e chegam nesse condutor que é o meu orquestrador nesse ambiente, tá? Que vai fazer toda a virtualização desses recursos, né, e disponibilizar eles depois como serviços definidos por software. Então eu vou ter, né, possibilidade de Virtual Base Station, serviços de gerenciamento, aplicações de real-time, né, tudo conduzido através desse condutor que vai fazer as funções que a gente descreveu nessa plano de controle, usando, né, recursos físicos que são virtualizados e disponibilizados como serviços definidos por software, tá? Então, falando um pouquinho aí da discussão, né, as soluções derivadas para os desafios de orquestração de FOG, elas têm desafios ainda em aberto, né, focados nas características específicas de FOG. Não dá para a gente utilizar 100% as soluções que são derivadas de outros ambientes, como cloud, por exemplo. E esses desafios eles estão relacionados ao gerenciamento de recursos, né? Uma alta heterogeneidade, interoperabilidade, né? Ainda são problemas em aberto. Questão de desempenho, a gente tem latência para processamento e data aggregation também, que precisam de soluções mais focadas na necessidade de FOG. E gerenciamento de segurança, né? Que são dados sensíveis na borda, questão de ataques massivos distribuídos, né? Que precisam também ser tratados com mais clareza. Aqui, para finalizar, né? Os autores trazem uma análise comparativa das arquiteturas e em relação ao como elas cumprem os desafios. A gente vê que o SORT é o que atende a maioria das demandas, né? Só não entra a parte de computação de caminho e interoperabilidade. Depois a gente tem o SOAF e o Concert iguais, né? E o ETS-IGS MEC, ele indica que alguns desafios precisam ser solucionados, mas não fala como, só na parte de scheduling, que ele apresenta o planejamento, né, através do Mobile Edge Orchestration. Em relação às conclusões, né, o ambiente de IoE precisa interagir com
pouca ou nenhuma intervenção humana, né? Esses paradigmas precisam interagir, né? Ele traz consigo uma nova geração de aplicativos e de serviços e também desafios, né, para garantir uma qualidade de experiência aceitável para os usuários finais, né? O orquestrador de fog, ele se refere a um processo de automatização de cargas de trabalho, né? E a gerência dinâmica do ciclo de vida baseada em políticas da infraestrutura e de serviços de fog, né? Isso vai gerar essa gerência dinâmica, né? A necessidade. O orquestrador inclui provisionamento, gerenciamento e monitoramento de nós de fog, né? Estes nós, eles têm capacidades computacionais de rede de armazenamento distribuído heterogêneas, né? Isso gera uma necessidade de organização hierárquica na arquitetura, e essa é uma área de pesquisa em aberto, né? E necessita de mais pesquisas para disponibilizar arquiteturas mais eficientes, fortes, né? Para lidar com esses desafios de pesquisa. E essas são as referências que a gente utilizou para montar o seminário. Obrigado.